Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, retornando com Prosa com o Bertaglia, onde nós trazemos aqui os amigos, os talentos, profissionais, professores, para conversar sobre um determinado assunto, um assunto que ele domina, né? Nós não estamos aqui apenas emitindo opiniões, nós estamos falando de ciência, estamos falando de técnicas, estamos falando de processos e coisas que as pessoas conhecem. E hoje nós estamos trazendo aqui um tema bastante interessante, que é a postura empreendedora como elemento de vantagem competitiva. E nós trouxemos esse tema porque ele é importante para os diferentes níveis e tamanhos de organizações, pequenas, médias, grandes. E no mundo acelerado e competitivo de hoje, as empresas elas enfrentam uma necessidade muito grande de ser cada vez mais ágeis e adaptativas, principalmente em relação ao mercado. Embora muitas vezes capazes de estabelecer um certo nível de desempenho com base já nas tecnologias existentes, estas empresas de todos os tamanhos, conforme eu comentei, elas ficam igualmente e muitas vezes assustadas e perplexas diante de tudo que está acontecendo em termos de tecnologia. E é muito interessante isso, porque não é apenas a tecnologia, é importante fazer essa chamada. Nós estamos falando de novos modelos de negócios, novos processos e as demandas que vêm lá do mercado, que cada vez mais são apertadas por parte dos clientes. Me parece muito interessante trazer essa prosa sobre o empreendedorismo estratégico como meio pelo qual as empresas elas exploram simultaneamente as suas vantagens competitivas atuais e também as vantagens que elas podem ter no mundo futuro. Por que não? Então, nós vamos buscar esse equilíbrio de oportunidades futuras e do momento atual, sempre se respaldando em alguma coisa que não seja tão somente a tecnologia. E alcançar este equilíbrio entre entender a necessidade e transformar a necessidade em um projeto que seja compatível e traga um valor agregado, é fundamental. Então, esses dois processos eles são importantes. Entender o mercado e implementar e executar as atividades para satisfazer as demandas. E eu vou trazer um amigo aqui para a gente refletir e prosear sobre esse assunto. Eu tenho o privilégio de trazer o amigo lá de Cascavel, no Paraná, o Marcelo Roger Menegatti. Oi, Marcelo, tudo bem? Meu amigo, que honra, que orgulho tê-lo aqui no Prosa com o Bertaglia. Você que também é professor, você leciona, né? Então, nós vamos falar um pouquinho, Marcelo, sobre empreendedorismo e competitividade. Seja bem-vindo à Prosa com o Bertaglia, Marcelo. Muito bem, professor. Antes de tudo, muito obrigado, tá, pelo seu convite. Te dizer que é uma honra estar aqui contigo no Prosa com Bertaglia. Sou um admirador seu já de muito tempo, então esse convite para mim foi uma honra mesmo. Muito legal estar contigo. E também com esse tema, tá, que para mim é um tema muito gostoso de conversar, tá? Sobre empreendedorismo, postura empreendedora, tá? É um tema que eu sou muito curioso e gosto de estar envolvido com ele. Tá? Além de ser um seguidor seu aí na logística, na administração de materiais aí há um bom tempo, tá, professor? Muito obrigado aí. Espero que seja um momento muito agradável para todos. Não, seguramente vai ser, o Marcelo. Nós vamos prosear aqui, vamos bater um papo, né? E eu vi, inclusive, um tema onde você se posicionou com relação a, a essa parte do empreendedorismo, o envolvimento com o empreendedorismo. Eu gostaria que você comentasse um pouco, porque é importante, Marcelo, a gente não é só empreender, né? Muitas vezes nós empreendemos, entramos de cabeça em alguma coisa, mas é o quando nós estudamos aquele assunto para atingir o que nós chamamos de vantagem competitiva, né, Marcelo? Comenta um pouco para a gente sobre esse assunto. Sim, professor. Esse, eu creio que seja um artigo que foi publicado há um tempo atrás com alguns parceiros na revista Ciências Administrativas, tá? Foi um estudo em parceria com a Alessandra Cassol,
a Alessandra Freitas, professoras, né, e uma aluna da professora Alessandra Cassol, Luciana Guberti, tá? Foi um estudo que foi feito aí no oeste de Santa Catarina, tá? Uma tentativa aí com quase 5.000 pequenas empresas do oeste de Santa Catarina, onde a gente aplicou um questionário sobre orientação empreendedora, né? E a relação da orientação empreendedora com vantagem competitiva, né? Com competitividade, com desempenho da organização. Tá? Então, ao todo, a amostra ficou em 356 questionários validados, tá? Onde foi um estudo bastante positivo para a gente entender essa relação, tá? Onde a orientação empreendedora que o indivíduo tem, que a empresa tem, né? Onde está essa relação com a competitividade? Tá? A gente sabe que, como o seu discurso inicial, né, as empresas, em um cenário competitivo, um ambiente competitivo, como a gente chama mais tecnicamente, né, elas buscam todo dia uma ânsia, né, um espaço no mercado por se tornar cada vez mais competitiva, né, em um ambiente dinâmico cada vez mais, né? E a gente afirma aí que a orientação empreendedora ela pode ser um caminho para essas empresas, né? Também interessante entender o que é essa orientação empreendedora, né? Eu já recebi aí algumas perguntas, mas orientação empreendedora é alguém que te orienta para o empreendedorismo? Não é muito isso, né? Orientação empreendedora é uma predisposição que o indivíduo, quando a gente fala do empreendedor, ou que a empresa, quando a gente fala de organizações, tem para o empreendedorismo, no seu conceito mais abstrato possível e mais difícil de compreender, digamos assim, né? Por ser aí um conceito multifacetado, onde é possível compreendê-lo de diferentes formas, né? Em se tratando de empreendedorismo. Uma herança histórica que o conceito tem aí, mas eu gosto de tratá-lo como um conceito multifacetado, onde a gente pode navegar por ele de diferentes maneiras, de diferentes formas, tá? E aqui dentro desse estudo, particularmente, a gente trata, né, desse conceito como uma possibilidade das empresas estarem se vestindo dele para melhorar as suas vantagens competitivas nos ambientes dinâmicos, né? Então, por diversos caminhos, professor, por diversos caminhos. Por exemplo, eu posso seguir o caminho do intraempreendedorismo, tá? Onde eu posso permitir que a minha organização, que as pessoas da minha organização se tornem empreendedores, tá? E vislumbrem novas oportunidades interna ou externamente à minha organização. Também eu posso ir por caminhos, por exemplo, do empreendedorismo corporativo, aonde a minha empresa em si vislumbra novas oportunidades, né? Uma tentativa de se reinventar no mercado. Então, o empreendedorismo ele me dá esses caminhos, tá? Que todos eles, afirmamos nesse estudo, podem chegar aí a um patamar de competitividade muito bom em relação ao mercado, o ambiente externo que a empresa se encontra, né? Por isso que defendemos que essa orientação empreendedora pode ser um caminho, sim, né, para tão importante vantagem competitiva que, de fato, preciso admitir isso, né? Se dá por N caminhos. Tá? A vantagem competitiva, eu posso tanto eleger dentro da minha organização alguns indicadores que podem ser financeiros ou não, tá? E traçá-los estrategicamente, tá? Para que eu consiga vantagens competitivas em cima do melhoramento desses indicadores, tá? Ou eu posso simplesmente ignorar esses indicadores, olhando simplesmente para o meu mercado, o que é mais comum nas empresas pequenas, tá?
Até por isso que o estudo em si ele focou em empresas pequenas, porque aí tem uma diferença, né? A empresa maior, tá? Ela já tem uma trajetória de organização, tá? Maior, mais elaborada, né? Mais parruda do que a empresa pequena, que muitas vezes é gerida pelo próprio criador, tá? E ele não tem aí toda aquela disposição, aquele tempo suficiente, né? Para fazer uma gestão tão madura quanto uma empresa grande faz. Então, a vantagem competitiva, já nessas diferentes empresas, né, ela pode ser vista de forma diferente também. Tá? Marcelo, você falou um ponto aí bastante interessante e crucial, ao meu ver, com relação a você ter um indivíduo. Vamos falar um pouco da pequena e média empresa, ou aquela empresa onde você tem o dono, é o camarada que faz tudo, né? Ele conhece o mercado, ele conhece marketing, ele conhece vendas, ele, eventualmente, se a empresa tiver um aspecto logístico, ele caminha para o lado da logística e tudo mais. Mas o ponto aqui é como é que nós combinamos os nossos conhecimentos, ou como é que a gente busca, eventualmente, mais conhecimento externo, ou agregamos conhecimento na empresa para atingir essa vantagem competitiva. Porque, muitas vezes, quando nós nos dedicamos ao empreendedorismo, nós acabamos nos espelhando em algumas pessoas que aparecem principalmente na internet, na televisão, né? Você pega lá um Bill Gates, a própria Luísa Trajano, são pessoas que voaram, né? Ou seja, de certa maneira, são empresas que começaram pequenas, mas que foram crescendo. Quer dizer, eu dei 2 exemplos aqui, mas tem muito mais por aí. O próprio Jeff Bezos da Amazon, e no Brasil nós temos uma quantidade enorme, né? Se a gente for listar aqui, nós vamos muito longe com essa lista, e a gente acaba se espelhando, só que nós temos que entender que exige um pouco de atitude, né? Exige muita aplicação, disciplina, postura, e eu gostei muito quando você falou da orientação empreendedora, né? Ou seja, a orientação empreendedora é qual é o meu talento, né? Para poder entrar nessa seara e ser um vencedor. E aí é que vem a vantagem competitiva. Essa é a leitura, né? Quando eu li aquele artigo, inclusive, achei muito bacana, muito interessante, o que vocês publicaram, e nós estamos fazendo aqui um bate-papo, mais resumo do que vocês vislumbraram, né? E uma pergunta para você: você teria alguns exemplos característicos dos maiores problemas que você encontra nessa pesquisa, né, baseado nessa pesquisa, com relação ao empreendedorismo, Marcelo? Sim, professor, importante a sua colocação, tá? Muito importante. E também um ponto que o senhor colocou, tá? Que eu considero muito importante, que nos leva à aprendizagem empreendedora do indivíduo, tá? Volto a dividir aqui 2 pontos da nossa conversa, né? Uma coisa é o indivíduo empreendedor, né? Que aprende, de certa forma, a ser um empreendedor, né? Já quebrando um mito tradicional e muito antigo do empreendedorismo, se é nato ou inato, né? O indivíduo aprende a ser empreendedor sem dúvida nenhuma, né? São as nossas potencialidades, nossas faculdades humanas que nos levam a isso, né? E a gente aprende a ser empreendedor e leva isso para as organizações, tá? Existe um autor chamado Shane que ele vai nos falar o seguinte sobre cultura empreendedora, né? A cultura, ela tanto acontece de fora para dentro, como de dentro para fora das organizações, uma troca, né, entre as organizações. Mas nada disso acontece dentro de uma organização, segundo Shane, tá, se não é validado pelo líder, né, pelo dono da organização. Então, se o camarada tem uma propensão a um perfil empreendedor, é evidente que ele vai trazer elementos do empreendedorismo para dentro da sua cultura e criar aí, né, como uma consequência, a orientação empreendedora. E esses elementos, eles vêm por onde? Pelos gurus do empreendedorismo, como o senhor bem citou aí, são muitos os gurus hoje que
fazem na prática ou fazem teoricamente, mas tentam ensinar e orientar os empreendedores a como agir. Também a observação, né? O empreendedor, as empresas que observam outras empresas e aprendem com ela, e a própria prática, que é muito importante como um elemento de aprendizagem organizacional ou individual, né? Onde a empresa e os indivíduos agem e aprendem com as suas ações, né? Para evoluir nesse processo de uma orientação empreendedora e acabam usando isso ao longo do tempo como uma vantagem competitiva, porque essa atitude, né, que eles tiveram, ela acaba ficando enraizada dentro da organização. Tá? Então, esses são alguns elementos que aparecem, tá, na prática, que a gente identifica lá no pequeno empresário, na pequena empresa, né, como esforços para que essa orientação empreendedora se consolide, né, e vire, ao longo do tempo, uma vantagem competitiva. É claro que tem muitos outros elementos, professor, que acabam vindo do ambiente organizacional. Lembrando que esse mesmo estudo, né, a gente teve uma hipótese que foi negada, tá, que é a relação, que é a interferência do ambiente organizacional entre a orientação empreendedora, né, e o desempenho. Tá? Então, não modera, o ambiente não modera. Agora, é evidente que o ambiente ele influencia tanto o empreendedor quanto a empresa. Isso é inegável, tanto em uma empresa pequena, tá, quanto numa empresa maior. E eu acho que a empresa menor, sabe, ela sofre muito mais influência do ambiente do que uma empresa maior. Podemos usar aí até o clássico e tão citado Porter para entender isso, né? Para entender que a empresa menor tem muito menos barganha e o ambiente acaba afetando ela positivamente ou negativamente de uma forma muito mais brusca do que uma empresa grande. Mas esses elementos, tá? Externos e também internos, professor, tá? Eu citaria, por exemplo, a contratação de um talento, por exemplo, para citar como um elemento interno que ele vai vir para dentro da tua organização e talvez vai bagunçar o teu ambiente, né? Talvez vai mudar tudo o que você construiu como uma herança do próprio ambiente, né, dos seus próprios esforços, mas vai acontecer uma mudança quando você contrata um talento dentro de uma pequena empresa. Né? Então, todos esses elementos eu colocaria aí, professor, como influenciadores tanto da orientação empreendedora quanto do desempenho que isso pode gerar. Por favor. Olha que bacana, muito, muito legal. Inclusive, você usou aí, eu sou um grande admirador do Michael Porter, né? Ou seja, depois de 40 anos, nós estamos aqui em 2021, né? Depois de 40 anos, muitas das teorias de Porter ainda podem ser aplicadas nos diferentes tamanhos de empresas. Marcelo, meu amigo, nós estamos aqui terminando o primeiro tempo da nossa jornada, aqui da nossa prosa. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma aguinha, um café, e a gente volta daqui a pouquinho para o segundo tempo, pode ser? Perfeito, professor, a sua voz. Oi, Marcelo, que bacana, meu amigo, que fantástico está sendo essa nossa prosa aqui, conversando sobre vantagem competitiva, sobre empreendedorismo, trazendo algumas ideias diferentes, falando sobre alguns autores fantásticos aí do mundo corporativo, da administração. Eu gostaria de explorar um pouquinho contigo agora, o Marcelo, alguns elementos de competitividade, ou seja, trazer para as pessoas, né, esses elementos ou algumas orientações, principalmente com relação a algumas pessoas acho que devem estar se perguntando, mas que fatores de competitividade são esses, né? O que eu posso fazer de diferente na minha empresa
para eu ser competitivo, para eu ter a vantagem competitiva. Vamos explorar um pouquinho isso, Marcelo? Claro, professor, com muito prazer. É um tema muito gostoso, como já citei no começo, e acho maravilhosa essa prosa com Bertaglia, porque também posso aprender muito com ela. Tá? Fatores competitivos, tá? Eles estão muito ligados ao planejamento estratégico da própria empresa, tá? Que não é algo engessado, não pode ser algo congelado, né? E por isso existe um dinamismo muito grande de uma empresa para outra, tá? Então, quando a gente fala de fatores competitivos, eu posso estar falando de muitas coisas. Eu posso estar falando de uma capability individual da empresa, né? de uma capacidade que a empresa tem que está aí no produto ou que está no serviço, pode ser a questão do atendimento, pode ser a questão de um e-commerce que está muito em alto hoje, um elemento dentro da tua organização que te faz, tá, competitivo. Mas para a gente encontrar esse elemento, né, existem sim alguns caminhos, não só para encontrar, para se auto ou conhecer a sua empresa, tá? Não só para isso, mas também para construir, tá? Porque uma vantagem competitiva a gente precisa acreditar nisso, né? Senão nós, como professores, talvez perderemos o emprego, né? A gente precisa acreditar que uma vantagem competitiva ela pode ser construída, ela pode ser planejada. Tá? E muitos são os fatores, os elementos que me levam a construir uma vantagem competitiva. Se a gente olhar para a história da estratégia, né? Aí desde a década de 50, enfim, 50, 60, esse pós-guerra, a gente tem as nossas estratégicas, ora voltadas para dentro da organização, ora voltadas para fora da organização. Né? A gente tem recursos internos, né? Como, por exemplo, Barney, quando ele começa a visão baseada em recursos, que ele só olha para dentro da organização, de repente, o segundo passo é falar, opa, mas tem coisas, tem recursos fora da organização que são importantes para mim, que são importantes para a minha organização, que me levam a ter vantagem competitiva em cima disso, e aí eu começo a ampliar o meu leque de elementos, de fatores que me tornam competitivos. Né? Quando eu olho para dentro da organização, por exemplo, né, eu tenho os custos, né, para quem gosta aí da área de custo, como um elemento fundamental para mim melhorar a minha competitividade, né, para mim melhorar lá na frente preço de venda e ser mais competitivo. Né? Agora, eu tenho mercado, eu tenho entrega de produto, eu tenho inovação, eu tenho atendimento, eu tenho tecnologia, entrega de tecnologia para o meu cliente, que é muito mais influenciado pelos fatores externos do que internos à minha organização. Então, vejam, é uma série de elementos que eu preciso trabalhar, eu preciso construir com calma e com um planejamento bem fundamentado para que eu alcance vantagem competitiva. Lembrando que essa vantagem competitiva, o que é? É uma postura perante os meus concorrentes, perante o meu mercado, tá? É se sobressair, é me garantir perante um mercado. Isso é a vantagem competitiva que a gente busca em um mercado tão dinâmico como a gente tem hoje, que talvez há anos atrás isso não seria tão difícil, né? Mas hoje, com uma margem de lucro cada vez mais apertada e com uma concorrência cada vez mais acirrada, esses fatores que me levam a vantagens competitivas são cada vez mais buscados, né, no mercado e mais trabalhados no meu planejamento estratégico. Tá? Então, são N's. Um que está muito em voga, né, um fator que está muito em voga, que pode me levar à vantagem competitiva, é a responsabilidade social e sustentabilidade. Tá? Inclusive, muito se fala disso dentro do empreendedorismo, tá? Até mesmo, que são coisas completamente diferentes, mas até mesmo com o empreendedorismo social. Né? Mas são vantagens competitivas, tá?
são fatores que me levam a isso, né? E que precisam ser trabalhados com calma, com tempo, com cautela e planejados. Olha que bacana, você mencionou aí vários fatores, né, Marcelo, que são relevantes para as organizações, independentemente do porte delas, né? Ou seja, tem alguns que hoje em dia, e às vezes eu tenho conversado com alguns donos de empresas, aí falando de empresas pequenas e talvez médias, né? Porque as grandes empresas, elas já atacam esse ponto que eu vou comentar agora, de uma certa maneira, que é a diversidade, ou seja, você ter pessoas que têm mentalidades diferentes, capacidades, conhecimentos diferenciados, idades diferentes, a mulher tomando um papel ou assumindo um papel relevante dentro das organizações, ou seja, a forma e a característica como a sociedade está reagindo e a forma como a sociedade está demandando, né? Porque aí vai de encontro, inclusive, a experiência do cliente. Não adianta, muitas vezes, nós termos uma ideia magnífica como empresários ou como empreendedores, se nós não entendemos o mercado e como é que o mercado reage, né? E hoje nós temos uma diferença de gerações, né? Não estou dizendo que é ruim ou bom, eu estou dizendo que existe uma diferença de gerações e essa geração, ou essas diferentes gerações, que compram. Então, nós precisamos entendê-las, né? E a geração atual, né, é uma geração muito diferente ou demanda de uma maneira muito diferente daquela que eu demandava, né? Eu sou um baby boomer, né? sou da antiga, né? E procuro entender como é que o mercado de hoje reage. Mas, por exemplo, trazer ideias para as organizações, ideias novas no sentido da diversidade, é importante. E se eu não consigo contratar, eu acho que isso é importante dizer também, se eu não consigo contratar, será que eu tenho a capacidade de ouvir outras pessoas de idades diferentes que possam trazer contribuições? Porque isso é importante, não é porque você tem 50, 60 anos de idade que você sabe tudo, né? Você soube tudo, pode até ser isso, mas o mundo continua em transição. A água está fervilhando, está em ebulição, ou seja, tem muita coisa que está mudando e que muitas vezes, né, Marcelo, nós não temos a capacidade de absorver tudo isso. Então, trazer essas ideias externas, de alguma maneira, né, ela é bastante interessante. O que você acha disso, Marcelo? Muito bem, professor. Perfeito ponto aí, perfeita colocação, tá? Eu me lembrei agora, tá? Olhando para esse cenário que tu acabaste de desenhar, né? Quando a gente começou, principalmente no Brasil, né? A questão da sustentabilidade, né? Muito forte com a natura, né? Do Brasil. Vejam, a gente tratava a sustentabilidade naquela época, no início dos anos 2000, aí, né? Do ano 2000, a gente tratava isso como mimimi, né? Eu não sei se o senhor, que é um cara de mercado, deve lembrar disso, né? Quando a gente falava de sustentabilidade dentro das empresas, o empresário, não, isso aí é um mimimi, isso aí é uma conversa fiada, isso aí nunca vai decolar. Aí, de repente, vem a Natura, né? Com esse apelo da sustentabilidade e mostrou para o Brasil inteiro que esse mimimi tem lá seu grande valor, né? E vejam, hoje a gente está muito negativamente ouvindo muita coisa no mercado de que a diversidade é um mimimi. Uhum. Tá? É um mimimi. Isso aí é uma conversa fiada, isso aí, sabe, é uma fraqueza humana, é um ponto muito negativo da nossa cultura atual. Veja, que vamos aproveitar isso e não degrinir essa imagem. A diversidade dentro de uma organização, ela pode ser um fator competitivo enorme, principalmente no mercado dinâmico. É a tua equipe se preparando de diferentes formas, se armando para diferentes fatores, diferentes possibilidades que o ambiente externo está te pregando, está se estabelecendo. Então, isso não é um mimimi, né? A diversidade, seja de gênero, seja de raça, seja o que for dentro da empresa,
é um fator competitivo, é vantagem competitiva, só que me parece que, principalmente nas empresas pequenas, mais tradicionais, tá, existe ainda uma repulsão, existe ainda uma barreira muito grande para que isso deslanche e seja visto como uma vantagem competitiva e não como um elemento de mimimi, como foi a sustentabilidade lá atrás, sabe? Então, essa visão, acho que tu tocasses aí num ponto que a gente tem que debater, tem que mostrar como é, sabe? Tem que conversar, tem que prosear mais sobre isso, para mostrar que isso veio para ficar, tá? E a gente pode se aproveitar disso. Essa é mais uma arma, mais uma ferramenta, como a tecnologia é, tá? Então, é um fator que precisamos dar valor, sim, assim como todos os fatores culturais. Tá? Não existe uma sociedade parada, né? Não existe uma sociedade estável. Toda a sociedade está em mudança, seja ela mais acelerada ou menos acelerada. Isso a gente já aprendeu com a história, quando a gente olha para trás. Tá? E nos prepararmos para essas mudanças, tá? Para esses fatores culturais que mudam todos os dias, toda hora, é extremamente importante. Esses fatores, eles mudam os nossos processos, eles mudam o nosso produto, eles mudam o nosso cliente, eles mudam os nossos stakeholders. Então, como não pensar nisso? Então, são fatores, tá? Ligados aí à mudança, ao dinamismo, que precisam ser encarados. Mas volto a chamar a atenção, professor Bertaglia, que isso é muito particular. Eu, por ser um cara do interior, tá, aqui do Paraná, e na verdade a minha família é mais do interior ainda, é do sudoeste do Paraná, de uma cidadezinha chamada Santa Isabel do Oeste. Veja, ali eu encaro situações, percebo situações de empresas muito mais estáticas, muito mais tradicionais, tá? Onde a mudança leva muito tempo para chegar. Então, o planejamento estratégico, esses fatores que me levam à competitividade, eles também são diferentes em um tempo diferente. Né? Eles andam de forma diferente. Então, todos esses fatores, sejam culturais, de diversidade ou o que for, eles precisam ser encarados, levados em consideração de acordo com o ambiente externo e interno da tua organização. É algo muito específico. O Brasil não é único, a nossa cultura não é única, né? Então, falar desses fatores antes de tudo, isso é uma dica para o pequeno empresário, principalmente, que sofre mais com isso, né? É olhar para si, é compreender a sua empresa, tá? Compreender o que se encontra ao entorno da empresa e dentro da empresa, e, a partir disso, mirar para alguns fatores que te garantam sustentabilidade e trabalhar esses fatores de acordo com a tua realidade. Tá? Sejam fatores ligados à diversidade, como falamos, à sustentabilidade, à responsabilidade social, ou até tecnologia, tá? Que quando a gente fala nessas diferenças, talvez seja o que mais pega, né? Quando uma empresa lá de São Paulo, ela parece que puxa uma tecnologia, uma empresa lá do sudoeste do Paraná, ela vai levar um ano, talvez, para se adaptar a essa tecnologia. E se ela se adapta antes disso, o consumidor dela ou as pessoas que estão em volta dela, o fornecedor, os stakeholders, talvez estejam vivendo em um outro momento, né? Então, é preciso respeitar esse momento. Fantástico, maravilha. Aliás, você trouxe um assunto aí para complementar aquilo que eu havia perguntado, bastante interessante. Ou seja, nós precisamos prestar muita atenção nos fatores culturais, nos comportamentos, na regionalização, ou seja, o que vale para um grande centro não vale, eventualmente, para um interior. As mentalidades são diferentes, a forma do pessoal agir é diferente. Fantástico, meu caro Marcelo. Mas eu diria para você o seguinte, nós estamos aqui encerrando a nossa prosa, chegamos ao final, você viu que passou muito rapidinho. Eu queria só trazer exemplos, mas enquanto nós estamos lutando, muitas vezes,
e você usou uma expressão muito bacana aí do mimimi, né? Ou seja, com relação à sustentabilidade lá atrás, à diversidade agora, é muito verdadeiro isso, mas enquanto muitos homens, principalmente, ficam no mimimi, nós estamos enxergando as mulheres extremamente competentes assumindo posições importantes na sociedade, nas empresas. Nós temos aí o Google, o Nubank, a Microsoft, a SAP, com presidentes, né? As mulheres são presidentes dessa empresa, o que me deixa muito, muito feliz, ou seja, todos merecem uma oportunidade nesse nosso mundo. Marcelo, um grande abraço para você, gratidão enorme pela sua participação aqui, né? É muito bom falar sobre esse assunto de empreendedorismo. Um abraço virtual para você. Professor, eu estou sempre à disposição, tá? Volto a dizer, foi uma honra fazer essa prosa contigo, tá? Que esse contato perdure por muito tempo aí, tá? Um abraço gigante e pode contar comigo no que precisares aí, tá bom? Maravilha, encantado por aqui, ao infinito e além, né? E perfeito. Que a força esteja contigo, meu amigo. Um abração para você. Esteja conosco. Um abração. Tudo de bom. Tchau, tchau.